Paz irmão, paz irmã, amigo e amiga que nos assiste, está Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a segunda lição da Escola Bíblica Dominical na classe dos jovens, lição desse trimestre, qual estamos estudando sobre vigilância, justiça e o culto a Deus. Chegamos na nossa segunda videoaula, que data do dia 11 de julho de 2021 e traz por título Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão com Deus. Você que está sempre conosco, é muito bom estar com você mais uma vez. E você que está chegando agora no nosso canal, é um privilégio te ter por aqui. E por certo, esse será um canal de bênção para a tua vida. O texto do dia está em Oséias capítulo 2, versículo 2, que diz: Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. A síntese de hoje: Oséias recebeu a missão de profetizar para Israel, um povo ingrato e obstinado. Na consecução desse propósito, vivenciou um drama particular ao ser traído por sua mulher. E o objetivo geral de hoje são três. No tópico 1, refletir a respeito da vida de Oséias e seu drama pessoal. No tópico 2, compreender a linguagem do casamento como reflexo da comunhão de Deus com o seu povo. E no tópico 3, explicar como a experiência pessoal de Oséias contribuiu fundamentalmente para a sua profecia. O texto bíblico da lição 2 está em Oséias capítulo 2, versículos 1 e 2 e Oséias capítulo 2, versículos 14 a 17. E para concluirmos então a nossa introdução, Oséias inaugura a seção dos profetas menores. Como Isaías, ele teve filhos que serviram como sinal para a sua pregação. Como Jeremias, foi um homem quebrantado. É considerado Jeremias do Reino do Norte. Ambos empregaram a analogia do casamento para falar da relação de Deus com Israel, e utilizando a linguagem metafórica do divórcio para expressar a tristeza de Deus em executar o juízo. À semelhança de Ezequiel, Oséias ilustrou sua mensagem com sua própria vida. Enquanto Ezequiel tornou-se viúvo e por meio de sua vida realizou vários atos como um sinal para a sua geração, Oséias perdeu sua mulher para a prostituição e a perdoou, retratando o amor de Deus por Israel, um povo infiel, né? E aqui a gente tem uma das maiores características de uma profecia bíblica, de uma pregação bíblica, que é viver, né? Oséias, ele viveu, e aquilo que ele viveu serviu de profecia para aquela geração, e assim devemos ser nós, né? A gente deve pregar o que vive e viver o que prega. A nossa pregação tem que estar em contraste com a vida que levamos, né, no dia a dia, porque eu sempre digo que antes de a gente pregar aos ouvidos, a gente prega aos olhos, porque tem muitas pessoas que vão enxergar o nosso testemunho e vão ouvir as nossas palavras, só que o que elas veem fala muito mais alto do que o que elas escutam. Então a gente prega aos olhos para depois pregar aos ouvidos. Cuidado com o que você está fazendo, cuidado com o testemunho que a gente está dando, para que a nossa pregação não seja vã. Glória a Deus. Vamos adentrar agora nossos tópicos e subtópicos, e como sempre, resumimos de uma forma prática, clara e bem objetiva. Você já vai pegando a sua revista, a sua Bíblia, o marca-texto, o bloco de nota, para anotar todas as referências que aqui passamos durante a lição. Tópico 1, a vida de Oséias. O tópico 1, ele tem 3 subtópicos, sendo o primeiro deles o profeta da salvação. Oséias significa, o nome Oséias significa salvação. Oséias ficou conhecido como o primeiro profeta da graça, ou o evangelista de Israel. Seu nome vem da forma hebraica Rocheia, que no original procede da mesma raiz da palavra Jesus
ou Josué. Oséias nos ensina que enquanto a apostasia provoca o juízo, a restauração é resultado direto do imensurável amor de Deus pelo seu povo, né? E eu quero destacar aqui a palavra apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é negar a fé, né? Diferentemente de uma pessoa que desviou, que se afastou dos caminhos de Deus, uma pessoa que se desvia, que se afasta, muitas vezes ela crê em Deus, mas por falta de uma vida mais próxima, de mais intimidade, ela foi então algemada pelas correntes e as algemas do pecado, que ela se distanciou de Deus, da comunhão, mas ainda ela crê em Deus. Agora, um apóstata é alguém que nega a fé, é alguém que descredibiliza Deus, a sua palavra e a sua existência. Apesar dos nossos pecados, Deus continua sempre disposto a nos amar, pois a base do amor de Deus não é nosso mérito, mas seu próprio amor, visto que a sua essência é amar, né? Então note bem que Deus não nos ama pelos nossos méritos, né? Mas a essência de Deus é amor, né? Deus é amor, a Bíblia fala isso, né? E por causa disso, por causa que Ele nos amou, então a gente alcança a misericórdia. Mas como é que eu faço para alcançar essa misericórdia? Provérbios 28:13, ele vai responder dizendo: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Aleluia! E a 1 de João, capítulo 4, versículo 8, vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Aleluia! Deus é amor. Então, por causa que Deus é amor e por causa que Ele nos amou primeiro, é que Ele deu o seu Filho na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Então falamos do profeta da salvação, subtópico 2, a sua origem e ocupação. É provável que Oséias fosse natural de Bet-Semes e pertencesse à tribo de Isacar. Ao referir-se ao rei de Israel, utilizou o pronome na primeira pessoa do plural, nosso rei. Possivelmente ele foi um padeiro, visto que descreveu o ato de sovar a massa apresentando um conhecimento prático na área. Acreditamos que ele era um simples mercador, que ao vender o seu produto, aproveitava para exortar a sua geração nos mercados das cidades próximas, como Gisrael e Samaria. Oséias nos ensina que é possível fazer a obra de Deus concomitantemente ao exercício de nossa profissão, se servir a Deus conforme as nossas forças e as nossas condições, né? Então tem um grande exemplo aqui na Bíblia, então, desse grande homem Oséias, que servia a Deus, né? Ele era profeta para a sua geração e ele fazia pães, né? E vendia nos mercados, nas cidades vizinhas à sua cidade. Então, um exemplo de alguém que trabalhava e também servia a Deus. E aqui fica claro que para servir a Deus, o trabalho não é empecilho. Tem como, né, juntar as duas coisas, harmonizar as duas coisas. A gente vai lembrar de Estevão, né? Muitos vão dizer que Estevão era servidor, né, de marmitas. Ele levava marmitas, né, para as pessoas, e enquanto levava uma marmita aqui e outra ali, ele operava um milagre aqui, uma maravilha ali, o nome do Senhor era glorificado. E a gente se lembra de Paulo também, o grande apóstolo Paulo, em Atos 18, capítulo
18, versículo 3, vai dizer assim, ó, e como era do mesmo ofício de Áquila e de Aquila, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas, e todos os sábados disputava nas sinagogas e convencia a judeus e gregos. Ou seja, Paulo trabalhava fazendo tendas e após trabalhar ele discutia, então ele debatia a palavra de Deus e debatendo ele convencia judeus e gregos acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Glória seja dada a Deus, então, que a gente não venha trazer por dificuldade servir a Deus e trabalhar, e que o nosso trabalho nunca seja um empecilho para a gente fazer a obra de Deus. Aleluia! Então agora, subtópico 3, seu drama pessoal. O livro de Oséias pode ser dividido em duas partes. Os capítulos 1 a 3 descreve sua vida pessoal, ao comparar sua crise conjugal com a infidelidade de Israel. Dos capítulos 4 ao 14, apresentam profecias poéticas, entregues em um longo intervalo de tempo. Então aqui também já destacar que Oséias ele tem 14 capítulos, né? E bom é que você faça a leitura dos 14 capítulos para entender o texto, o contexto do ministério desse grande apóstolo Oséias. Oséias foi um homem chamado por Deus não apenas para falar, mas também para representar o amor de Deus. Seu casamento com Gomer foi mediante a ordem divina. E aqui eu quero abrir um parêntese para te dizer que, embora Deus tenha mandado Oséias casar com Gomer, isso aqui é uma exceção, tá? Profecia não serve para direcionar pessoas a casamentos. Para isso, existem outros princípios que eu já destaquei em diversas videoaulas dos jovens aqui no meu canal, e todas elas, tanto o trimestre passado como o trimestre presente, estão agrupados aqui no meu canal numa playlist para facilitar a tua busca, a tua procura pela videoaula também, destacando que semanalmente eu ministro também a lição dos adultos, que também estão agrupadas numa playlist para facilitar a tua busca, a tua procure a tua pesquisa. Então, eu queria só deixar destacado essa ponderação. Ao perceber suas traições, separou-se de sua mulher, porém, ele amava a sua esposa e, mediante a ordem divina, a resgatou da escravidão. Qual escravidão? Do mercado da prostituição, dando-lhe uma nova chance. Tudo o que o profeta vivenciou representou a relação de Deus com o seu povo, né? E eu quero destacar que às vezes o sofrimento, né, é um caminho para o crescimento. Eu repito, anote essa frase. Muitas vezes o sofrimento, ele é um caminho para o crescimento. E para amparar essa frase num texto bíblico, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Então essa leve e momentânea tribulação, irmão, irmã e amigo que nos assiste, não há de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Aleluia! E para concluirmos então o tópico 1, o casamento de Oséias foi providencial, pois lhe forneceu a analogia necessária para que ele dirigisse sua mensagem a Israel. A mensagem profética de Oséias começou a partir de sua vida pessoal, como falamos ainda na introdução, né? Foi a partir da sua vida, do seu vivenciar, do seu caminhar diário, que ele então fundamentou a sua mensagem, a sua profecia. Ou seja, ele pregava, ele profetizava o que ele vivia. Glória a Deus. Com isso então concluímos o tópico 1, e eu quero aqui
20 segundinhos, pedir a tua ajuda. Se você puder me ajudar aqui no canal de uma forma muito simples, você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho das notificações e compartilhando esse vídeo com um amigo nas redes sociais e em grupos de WhatsApp. Glória a Deus! E o subtópico, ou melhor dizendo, o tópico 2, traz por título Contexto Histórico. O tópico 2 também tem 3 subtópicos, sendo o primeiro deles quando profetizou. Oséias profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Foi um período de instabilidade política e declínio moral que culminou com a destruição do Reino do Norte pela Assíria. Seu ministério foi longevo. Jeroboão II reinou no norte de 793 a 753 a.C. Ezequias reinou no sul em 715 a 686 a.C. No mínimo, podemos afirmar que Oséias profetizou entre 753 e 715 a.C. Os judeus calculavam que ele tinha profetizado por aproximadamente 90 anos. Olha o tempo de ministério desse homem de Deus, praticamente quase um século de ministério, um século servindo a Deus, profetizando, com uma vida ilibada, com uma vida de intimidade a Deus. Olha quão grande é o exemplo desse homem para as nossas vidas, né? Tendo como base o meado dos reinados de Jeroboão e Ezequias, embora o tempo seja exagerado aos nossos olhos, sabemos com certeza que foram muitas décadas dedicadas ao profetismo, né? Ao ministério da profecia, a servir a Deus, a se dedicar à obra de Deus. Alguém que serve a Deus por 90 anos tem um grande legado, uma grande história e deixa para nós um grande exemplo de servo e de serva de Deus. Para concluirmos então, ele foi contemporâneo de Amós, Isaías e Miqueias e viveu no tempo áureo da profecia, tanto em Israel como em Judá. Oséias foi testemunha da destruição do Reino do Norte em 722 a.C. e com muita tristeza presenciou o cumprimento de sua profecia. E por que ele presenciou o cumprimento da sua profecia? Porque ele era profeta, porque ele era homem de Deus, porque ele falava aquilo que Deus mandava, e a Bíblia diz que Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. Então alguém que profetiza o que Deus manda, por certo verá o resultado da sua profecia. Aleluia! Subtópico 2, prosperidade e paganismo. Naquela época, Israel desfrutava de um surto de prosperidade como resultado de uma grande expansão de terras. E eu quero fazer uma ponderação nesse momento, que prosperidade bíblica é diferente da prosperidade do mundo. Prosperidade bíblica é ausência de necessidade. Prosperidade bíblica é ausência de necessidade. Então, prosperidade, eu sempre digo, não é ter fartura, mas prosperidade é não ter falta de nada, ok? E o que é ser rico aos olhos da Bíblia, né? O que é de fato ser rico? Provérbios 10, 22 vai responder dizendo: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. O que é ser rico? É ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você tem a bênção de Deus sobre a sua vida, se você tem a bênção de Deus sobre a sua casa, se você tem a bênção de Deus sobre a sua família, você é rico aos olhos de Deus. Aleluia! O subtópico 3 do tópico 2, líderes religiosos corrompidos.
Da metade para o final diz assim: os homens que deveriam ser exemplos espirituais tornaram-se decadentes e corruptos. Enquanto os sacerdotes prevaricavam, Deus levantou um simples padeiro para ser um profeta. Oséias chegou a descrever que a vida espiritual da nação tinha decaído de uma forma assustadora, né? Então a gente nota que quem devia e precisava dar o exemplo não dava. Aqueles que estavam à frente da obra de Deus, que tinham a posição de autoridade, que necessitavam dar o exemplo para os demais, eles não davam esse exemplo. A gente vai lembrar de Paulo falando a seu filho Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Anote essa referência. Timóteo vai dizer: olha, ninguém despreze a tua mocidade. E outra coisa, Timóteo, seja o exemplo dos fiéis. Aleluia. Então alguém que ocupa a cadeira de destaque, a cadeira de autoridade dentro de uma igreja, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, você precisa ser o exemplo para as pessoas que estão à sua volta. Seja o exemplo dos fiéis. Aleluia. O povo havia abandonado a Deus, prostituindo-se espiritualmente diante dos deuses pagãos, e na hora da dificuldade buscavam o socorro em amigos errados e em alianças pagãs. Oséias colocou-se na posição de Deus e por isso foi usado pelo Senhor em um momento nevrálgico da história de Israel. Estamos nós preparados para seguir os passos de Oséias, agindo como jovens íntegros em nossa geração? Se nossas referências estão apostatando, sejamos nós as referências. Oh glória, é a gente trazer para nós a responsabilidade. Ainda que todo mundo esteja fazendo o errado continua sendo errado. Ainda que todo mundo faça o errado permanece errado. E eu quero te dizer que ainda que estejam fazendo o que é errado, ainda que estejam se desviando, ainda que estejam apostatando, seja você o exemplo para os demais. E eu me lembro de Daniel nesse momento, onde Daniel é levado à Babilônia, é posto como um dos príncipes da Babilônia. Só que quando ele chega lá, a Bíblia vai dizer que eles vão alimentar Daniel e seus amigos com os manjares do rei. E Daniel vai dizer no capítulo 1, no versículo 8, a Bíblia vai dizer: e Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Oh glória, que eu e você possamos ser exemplos para essa geração, propondo em nosso coração não se contaminar com esse mundo. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus. Com isso, então, concluímos o tópico 2. Avançamos agora ao tópico 3 da lição. Tópico 3, o casamento como reflexo da comunhão com Deus. O tópico 3 tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a metáfora do casamento. A metáfora do casamento foi utilizada para demonstrar o fascinante amor de Deus, mesmo em um contexto de decadência moral. Oséias também usou a figura do divórcio para mostrar a tristeza do Senhor em executar o juízo. O pecado estava generalizado em Israel. As jovens se prostituíam e as mulheres casadas adulteravam. Os homens não podiam reivindicar juízo sobre elas, porque também se desviavam com as meretrizes. O culto ao Senhor tinha sido descaracterizado. Betel, casa de Deus, foi ironicamente apelidada por Oséias de Bet-Aven, casa dos ídolos, pois o lugar que antes era conhecido como um centro de adoração a Deus tornou-se um local marcado pela idolatria, ou seja, eles, em vez de estar adorando a Deus, eles estavam agora adorando a ídolos, né? Eles até honravam a Deus com as suas bocas, mas o seu coração já estava distante do Senhor. E eu me lembro que Isaías vai falar isso, capítulo 29 de Isaías,
Versículo 13 vai dizer assim, ó, porque o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste somente em mandamentos de homem. Então isso é muito triste para um povo, para uma comunidade cristã, aonde apenas honram a Deus com a sua boca, mas já não honram mais a Deus com a sua vida, com o seu coração, com a primazia da sua vida. Então fica aí um alerta, baseado na história e na vida de Oséias. Subtópico 2 do tópico 3, uma mensagem ilustrada. Da relação de Oséias com Gomer nasceram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Foi somente o matrimônio de Oséias que ilustrou, não foi somente o matrimônio de Oséias que ilustrou sua mensagem, mas também seus filhos, pois todos receberam nomes proféticos. Seu primeiro filho chamou-se Gisrael, que significa Deus semeia ou espalha, anunciando que em breve Deus provocaria uma grande dispersão em Israel. Seu segundo filho, uma menina, recebeu o nome de Loruama, que significa desfavorecida. Deus não teria mais compaixão do seu povo, pois Deus não tolera para sempre um povo que odeia ser corrigido, né? E quando a gente fala de alguém que não gosta de ser corrigido, a gente logo se lembra de Provérbios 29:1, que diz: o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz, de repente será destruído, sem que haja para ele remédio, né? Então alguém que é repreendido e não recebe a repreensão do Senhor, a destruição é o que aguarda essa pessoa. Seu terceiro filho recebeu o nome de Loame, que significa não meu povo. Loame fazia referência ao afastamento temporário de Deus sobre Israel, que de acordo com a linguagem do casamento foi tipificado pelo divórcio. Deus nunca deixa alguém antes que esse alguém tenha deixado primeiro a Deus, né? Olha que coisa linda, Deus não abandona seus filhos, a não ser que seus filhos abandonem primeiro a Deus, né? Essa rejeição não seria permanente, mas resultaria no exílio e na destruição do Reino do Norte como entidade política. Entretanto, esse período terminaria diante da conversão de Israel e de sua reunião com Judá. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 3 do tópico 3 e último subtópico dessa lição: a promessa de restauração. Assim como Oséias resgatou Gomer do mercado da escravidão, da prostituição, Deus resgataria seu povo. O amor de Deus é a tese central do livro de Oséias, e o amor de Deus é a tese central da Bíblia, né? Logo mais já passaremos uma referência acerca do amor de Deus, mas o amor de Deus é quem nos alcançou, é pelo amor de Deus que estamos aqui, é pelo amor de Deus que a gente é salvo. Então o amor de Deus, além de ser a tese central do livro de Oséias, é o tema central da Bíblia, né? A disciplina é resultado de julgamento fundamentado no amor, né? Então a gente muitas das vezes recebe a disciplina como um ato punitório de Deus, embora seja, mas Deus ele nos disciplina porque ele nos ama. E eu te dou 2 referências bíblicas para isso, uma no Antigo Testamento, uma no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Provérbios 3:12 vai dizer: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende ao filho que quer bem, né? E no Novo Testamento, Hebreus 12:6 vai dizer: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, a disciplina é um ato de amor de Deus para com os seus filhos. No deserto, Deus falou ao coração do seu povo. A expressão "e lhes falei ao coração" reflete um diálogo íntimo e romântico, tal como um esposo se dirige à sua mulher. Há poucas passagens nas Escrituras que se aproximam das expressões emocionais do amor de Deus por Israel, tal como vemos em Oséias. Olha aí que coisa linda, né?
Para concluirmos agora, o Senhor tentou atraí-los com cordas de amor. Apesar da ira justificada, Deus sentiu compaixão de Israel. O profeta anunciou que o Senhor dos Exércitos livrá-los-ia da perversidade e de modo voluntário os amaria. Deus faria mais do que perdoar o seu povo, iria transformá-los. O amor seria um instrumento empregado nesta restauração. Não podemos esquecer que não podemos esquecer que também somos atraídos por Deus à salvação pelo escândalo do amor, né? E como eu falei antes, o amor, ele é a base central do evangelho, ele é o tema central da Bíblia, e o texto áureo, o grande texto áureo da Bíblia Sagrada, que é João 3,16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! É pelo amor de Deus, através do seu Filho Jesus, que eu e você temos acesso à vida eterna. Você pode glorificar a Deus, você pode bendizer a Deus, você pode adorar a Deus por tão grande amor que Ele nos amou. E está aí o resumo prático, claro e objetivo da lição 2 da Escola Bíblica dos Jovens. E eu quero te pedir, se tudo isso foi bênção na tua vida, me ajude aqui no canal. E como é que você me ajuda? De uma forma muito simples. Você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho das notificações. E, se possível, compartilhe esse vídeo com um amigo, na sua rede social, num grupo de WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso a esse ensinamento. E se você puder ficar um minutinho comigo ainda, eu quero te dizer que logo aqui abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, eu tenho alguns links aqui de baixo, e eu quero destacar pelo menos 3 links. O primeiro deles é o grupo da EBD no Telegram, onde eu criei um grupo no Telegram da EBD, onde eu disponibilizo semanalmente conteúdo das escolas bíblicas dominicais. Eu disponibilizo a aula em PDF, onde no PDF se encontra um resumo da aula, os textos que eu uso, as ponderações que eu faço, as minhas anotações. Então, tu entrando no grupo do Telegram, terá acesso a esse PDF de forma prática e gratuita. O segundo link também é um grupo no Telegram, onde o nome é Apocalipse Descomplicado, onde eu criei um grupo no Telegram para falar acerca do livro de Apocalipse, onde eu disponibilizo material bíblico semanalmente ali. E o terceiro link é o meu link do Instagram. Clica no link, tu vai ser redirecionado ao meu perfil do Instagram. Me segue no Instagram, e me seguindo no Instagram, entrando nos 2 grupos do Telegram, você terá acesso a todo o material que eu disponibilizo semanalmente nas redes sociais, de forma prática, de forma rápida e de forma gratuita. Eu te espero na próxima videoaula. Não te esquece de se inscrever no canal, de assistir a videoaula dos adultos. Eu te espero na próxima videoaula, e o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua casa, que aonde você botar a mão, tudo prospere, aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança, graça e paz.